Estamos no auditório da UFCG Campus Cajazeiras, onde aconteceu o lançamento do livro Trabalho e Educação no Brasil, da centralidade do trabalho à centralidade da política. E uma grande explanação que foi colocada aqui, quais os problemas sociais advindos com a substituição das máquinas pelo trabalho humano. O século XVIII vai fazer sua revolução industrial e, a partir daí, nós vamos ter uma centralidade da máquina assumindo, né, a substituição do trabalho físico, né, o trabalho como o tripalho, aquele trabalho escravo, aquele trabalho do corpo. E, a partir de então, a máquina ela passa a ser a grande engrenagem, né, o componente dentro do processo de produção do capitalismo, tendo essa centralidade na atividade, no labor, né, da modernidade. Mas isso não significa dizer que a máquina substitui o homem, porque nada, absolutamente nada, é produzido pela máquina. A máquina ela não se autocria. Algumas teorias que falam, né, das inteligências artificiais, né, dos seres inteligentes que seriam as máquinas, isso só é possível porque tem como criador o próprio homem, né? Então, o homem cria a máquina. Então, ela vai diminuir a quantidade, né, de trabalhadores, mas ela não elimina o trabalho. É impossível. Então, por mais que uma máquina, por exemplo, possa substituir 99 homens, ainda assim vai existir um que vai apertar um botão. Portanto, é o trabalho manual que vai fazer com que aquela máquina ela opere, né? Então, evidentemente que isso vai causar muitos problemas para a sociedade. Decorrência disso, a grande consequência, um grande desemprego em massa e, sobretudo, imaginar que muitos trabalhadores que não estão escolarizados, eles vão efetivamente sentir dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Com esses avanços sociais, muitas desigualdades sociais também. Então, o que fazer para erradicar, por exemplo, a pobreza no Brasil? A pobreza ela não é possível ser erradicada nessa sociedade. Essa sociedade ela é uma sociedade que ela tem que conviver com a pobreza, porque a existência da pobreza é o seu contrário, que é a existência da riqueza. Então, superar a pobreza significa ter que superar essa forma essencial dessa sociedade, que é a própria desigualdade. Então, essa sociedade ela precisa, para ela se manter, da desigualdade, que é a desigualdade entre quem produz e quem não produz, da desigualdade em que tem uma produção e a população, na sua grande maioria, não se apropria daquilo que é produzido. Então, o capitalismo ele precisa criar desigualdade, porque a sua forma de existência é a sua forma de manutenção. Ora, se a gente quer acabar com a desigualdade, a única saída é acabar com o capitalismo que a cria. O Brasil, mesmo sendo um país capitalista, mas existem vários projetos sociais. Ajuda também nessa erradicação dessa desigualdade social no Brasil? Os projetos sociais, as políticas públicas, as políticas sociais, as políticas educacionais, enfim, né, o conjunto das ações estatais que a gente tem, elas são necessárias. Imagine se não existisse Bolsa Escola, Bolsa Família, se não existisse um conjunto de medidas, né, de políticas públicas, a população, a sociedade ela entraria em colapso, em convulsão social. Toda a população ela iria às ruas reivindicar direitos. Então, as políticas elas servem como um antídoto aos males que essa sociedade causa. Então, a necessidade da criação, da elaboração de políticas, ela se faz para evitar que os conflitos eles se tornem maiores. Então, eles funcionam como uma mola, né, que você coloca ali para segurar um pouco, atenuar um pouco as desigualdades sociais. Então, né, o capitalismo ele não pode conviver sem política. Então, por mais que estejamos em crise, que o capitalismo esteja numa fase de crise, o Brasil nisso, a população não precisa ter medo, porque as políticas elas não vão acabar, elas precisam se manter, elas precisam continuar. Em alguns momentos há uma tendência a um aumento, em outros momentos diminui, mas não existe uma sociedade capitalista sem existir políticas públicas. É uma necessidade dessa sociedade, porque ela tem que fazer uma contenção, né, das massas. O seu livro é destinado para uma necessidade do mercado ou para o crescimento do intelecto humano?
o meu livro ele faz a crítica à formação para o mercado. Eu penso que as universidades, que os cursos que formam educadores, eles têm que pensar no ser humano e não pensar nas mercadorias, não pensar nas coisas que essa sociedade visa produzir, mas pensar no homem, pensar na formação humana, na criança, no jovem, no adulto que nós pretendemos formar para uma sociedade melhor, para uma sociedade humana. Onde encontrar o seu livro? Este livro é um livro que ele foge dos objetivos mercantilistas, da produção mercantilizada, é tanto que é um livro que é produzido pela mesma gráfica que produz os livros da Cortez, que eles custam R$60, R$70, e esse livro custa R$9. Por quê? Qual é a diferença? É o mesmo material, é a mesma qualidade, é a mesma quantidade de páginas, porque ele foi feito não para mercantilizar o ensino. A gente aqui não vende conhecimento. O objetivo da gente é vender o papel. Eu não vou me enriquecer com isso, eu não vou lucrar com isso, eu não vou ganhar com isso, porque eu já sou professora, já tenho o meu salário, mas eu estou socializando, difundindo o conhecimento que eu tenho, a preço de custo. Qual é o preço de custo? O que a gente pagou na gráfica pelo papel e o que foi pago pelo transporte de São Paulo para chegar até aqui no Nordeste. Então, soma-se esses valores e, a partir daí, a gente repassa para o consumidor, para as pessoas que querem adquirir. Então, ou dessa forma, né, a gente vai nas universidades e divulga, faz palestras, ou no site do próprio Instituto Lukács, né, que, nesse caso, a pessoa vai ter que pagar a postagem, né, as despesas de correio, esse valor mais as despesas de correios.